Quintou, rapaziada, e aqui estamos, mais uma quinta-feira, mais um Quinta Business. E eu tô aqui com meu brother Daniel. E aí, Dani, como é que foi a semaninha aí? De buenaça? Buenaça, boa noite, pessoal. Estamos aqui no escritório da BIP, né, meu amigo Iago? Mais um dia. Mais um dia, mais uma quinta. Isso aí, vamos pra cima. E hoje trouxemos aqui um amigo, cliente de longa data, aí, um dos primeiros clientes da BIP Store. É o seu Rock de Simas, né, Rock? Então, o Rock vai contar um pouquinho da sua história, desde o início, como que foi lá, a juventude, as experiências que o Rock teve aí, né? E foram bastante, né? Eu admiro muito ele, justamente por, né? Hoje ele está, digamos, numa certa idade e não está parando, né? E, inclusive, cada vez mais evoluindo com os negócios, né, Rock? Valeu, Dani. Iago, é um prazer estar aqui. Olha, me sinto alegre mesmo. Vejo aqui uma equipe de juventude, empreendedores. E isso deixa a gente feliz, tá? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos estar aí à disposição para falarmos aquilo que você tiver vontade de falar. Nós temos... A gente tem muita coisa que conviveu, que viveu, mas eu digo assim, a vida é um aprendizado, né? Nós estamos hoje à noite aprendendo aqui. Aprendemos agora há pouco também como se come um hambúrguer, né? Um hambúrguer, como né? se prepara um hambúrguer, né, cara? Um hambúrguer gourmetizado. Eu estou acostumado a comprar aquele hambúrguer lá sem saber que tem todo um processo, né? A qualidade do pão, o pão pode ser muito mais caro, então eu acho que a vida é um aprendizado, a gente aprende todo dia, né? Obrigado aí pelo convite. Estamos aí à disposição. Obrigado a você, Rock, por comparecer. Isso mesmo. Estava meio preocupado até vir aqui, né, Daniel, no começo assim, mas estamos tranquilo aqui, estamos em casa. Satisfação total aí recebê-lo aí, ter aceitado o nosso convite e contar um pouco mais da história aí, né? Mostrar pra galera aí que não tem limite, né? Não, com certeza, né? Acho que a hora que tu parou, termina a vida. Tu nunca pode parar, pensar em parar de deixar de estar nativo sempre, né? É isso, é que tem gente que desacelera, né? Chega nesse ponto e começa a dar desacelerada, né? Agora talvez com eu vou curtir mais a vida, algo assim. Sim. Não que o Rock não faça isso hoje, né? Sim, com certeza. Mas você faz isso no trabalho, trabalhando, né? Trabalhando, então, se divertindo junto, né? Se divertindo e ganhando ao mesmo tempo, porque quando você faz as viagens, digamos que você programa algumas viagens, programar, né? Você, né? Exato. Então, ele programa a viagem para Aparecida. Reúne um grupo de amigos, né? Ah, legal. Organizamos, né? Não isso. Que ganha, mas eu digo assim, no sentido não, assim... com certeza. Não visando lucro, né? Mas você indo viajando sem ter custo, né? Você aproveita a viagem, sim, com certeza. Né? E aprende e conhece, né? Exatamente. Nós nem colocamos aqui, quando falamos isso, nós já faz muitos anos. Eu Aparecido do Norte, acho que já faz 20 anos que a gente sempre mobiliza um grupo de amigos, de pessoas, oportuniza também para as pessoas possam participar, né? É claro, e a gente também não faz isso sem pensar em tirar os custos da gente, não tem nem dúvida, né? Exato. Mas isso é gostoso. Que é super válido, né? Fizemos este ano para Trindade, Goiás também, que é uma cidade religiosa. Nossas viagens, a maioria são religiosas, né? Sim. Nós era para ter ido para Madre Paulina, aqui em Santa Catarina, Nova Trento também, agora esses dias, mas em função da grandes chuvas que aconteceu aqui na nossa região, que aconteceu lá, então transferimos, a viagem vai acontecer em fevereiro, já temos programado para maio do ano que vem. Vamos aproveitar e fazer um comercial aqui, né? Com certeza. E o teu pai é cliente nosso, já viajou com nós, o teu pai, a mãe dele já viajou com a gente, né, Daniel? Sim. E então para maio também já Aparecido do Norte, Rio de Janeiro, visita o Pão de Açúcar, visita esses pontos lá, Cristo Redentor, a Ponte Rio-Niterói. A gente faz uma viagem dessa religiosa, mas também cultural, né? Sim. Por exemplo, a gente conta isso. Já participei de uma viagem dessa também um tempo atrás, aqui com a Diocese de Piratuba aqui também. Sim. Que fizemos uma viagem dessa aí. Saímos aqui para Aparecida, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até chegar em Nova Valença, lá na Bahia. Onde tinha aquela vez a ordenação do Padre Francisco. Que fez aqui, não sei se o senhor conheceu. Eu conheci, sim. Isso. Era um rapaz moreninho, assim, né? Exatamente. Ele trabalhou um tempo aqui na paróquia, em Piratuba, né? E depois o Padre José, na época, né? Exatamente. E você participou daquela? Com o Padre José, eu fui nessa viagem. E você não sofreu um problema nessa viagem? Sofri, então a história já correu. Não, o grupo todo, não foi? O grupo todo não foi nessa? Não, então você foi feliz. Acho que não, é que teve um problema comigo em especial. Pensei, já não sabia. Você entregou. Era do meio ali, né? Não, mas uma vez teve um grupo que foi, Iago, né? Eu pensei que fosse nesse. Também para Bahia, nessa mesma função.
pessoal foi assaltado na estrada. Ah, não. Graças a Deus. Eu achei que era nesse grupo. Graças a Deus, nossa, foi tudo tranquilo ali. Sim. Foi uma viagem maravilhosa, inclusive, cara. Exatamente, essa parte cultural, tanto religiosa, cara, tu aprende muita coisa. Aprende. Eu sempre que faço essas viagens... lugares com uma energia bem forte, assim, bem bacana. A gente faz essas viagens, a gente sempre procura pegar um guia local lá, porque, por exemplo, pega a Ponte Rio-Niterói, tem uma história interessantíssima, né? Quando foi construída a Ponte Rio-Niterói lá, hoje é uma das segundas maiores pontes da América do Sul, em vão livre, de distância, né? Sim. Ela trabalha nesse formato aqui para passar exatamente os navios embaixo, né? Então, é uma história cultural também. Com certeza. Muito aprendizado. Então, agora... né, já começamos essa história legal aí, falando toda essa experiência de viagem e tal, mas vamos conhecer um pouquinho mais do rock lá no início. Quando não era tão careca assim, né? Quando era mais jovenzinho, tinha cabelo. Tinha cabelo, que nem vocês, o rock com cabelo, então. Com cabelo. Vamos conhecer a história do rock, então, com cabelo. Né? Lá do começo, de onde o rock veio, os projetos que o rock participou. Exato, aí. Brincadeiras à parte, né? Sim, claro, com certeza. Mas inicialmente, então, o rock você foi líder... Né? Lá na juventude lá. Líder. Né? Líder era do Clubes 4S. Movimento? Clubes 4S. Clubes 4S. Eu vou voltar um pouquinho, se me permite. Eu só lembrar, Dani, eu nasci em 19 de maio de 1964, né? Então já faz uns 59 anos. Tá? E nascemos lá, eu nasci no interior, na comunidade de Capelinha, em Ipira. Depois a gente com 10 anos, o meu pai sempre tinha uma visão um pouco de empreendedor, de comércio, resolveu morar na comunidade de Boa Esperança. Lá onde você jogou o campeonato, né? Sei, joguei, representei a comunidade lá um ano lá. Nós tínhamos uma bodega. Já você trabalhava na época com aquelas bodegas que você tinha de tudo na bodega. Por exemplo, a gente vendia na bodega bolacha em lata, botava na balança e vendia em 100 gramas. A gente comprava. Comprava. São mudanças que aconteceu tão grande, né? Se comprava o fumo, aquele fumo que o pessoal fazia, o paieiro ali, né? Comprava em rolos grandes e vendia em pedaço. E assim, mudanças. Querosene para pôr nos lampiões, na época que se tinha muito, né? Querosene em latas. Aí a gente transformava aquilo em litros. Então começamos a aprender alguma coisa de comércio já lá, com 10 anos. O senhor começou lá então com o teu pai, com 10 anos de idade já. Então a parte, tipo assim, já tem aquela visão, digamos que, como o senhor falou, a questão do fumo e do querosene. Comprar em quantidade, dividir, transformar, entendeu? E vender depois em quantidade para mais pessoas, no caso. Sim, transformar. Então lá... E a gente sempre teve, por exemplo, na minha época que a gente estudou lá, o meu pai sempre tinha essa vontade de dar um pouco de formação pra gente, mas era muito difícil na época, quando a gente terminou a 4ª série lá na Escola de Boa Esperança, nós estudávamos a 4ª série, pra você ter ideia, né? Para lembrar um pouquinho o tempo, os 4, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, junto na mesma sala. A professorinha, coitada, tá viva lá hoje, eu dou um valor muito grande para ela, né? Aguentar uma turma grande. Imagina. Mas então, começar daí a fazer na 5ª série, na época, tinha que vir para Ipira. Não tinha transporte. Eu nunca tinha pousado fora de casa. E daí tem que vir para a cidade, morar na cidade. Nós não tinha energia elétrica. Isso foi em 1973. Nós não tínhamos energia elétrica. Então foi a dificuldade. Meus primeiros momentos para começar a buscar um pouquinho de informação, ter que sair do interior lá, que não conhecia nada. Sim. E ter que morar na casa de pessoa estranha na cidade. Mas, graças a Deus, logo conseguimos um transporte, reunimos um pessoal de Filadélfia, um cara particular, colocou uma Kombi, conhecemos ter transporte. Então se buscou. E... conseguimos, com dificuldade, fazer a 8ª série, depois veio o 2º grau, né? O 2º grau a gente fez no SENEC, Campanha Nacional de Escolas de Comunidade, que hoje não existe mais. Fizemos um curso de formação, contabilidade. Então a gente conseguiu se destacar um pouco e buscar um pouco de espaço, morando sempre no interior, né? A gente conseguiu se destacar um pouco dentro de um movimento muito importante que tinha na época, que era os Clubes 4S. O que era 4S? Muitos jovens tinham no interior. E aqueles jovens tinham uma sede de aprendizagem, de aprender um pouco mais, de buscar, né? Então um trabalho que se tinha entre hoje, que é a IPAGRE, na época a Caresc ainda,
um programa forte dos governos do estado. No sul aqui existia em muitos países, né? Os clubes 4S. Um grupo de jovens se organizava lá, aprendia a parte social, mas muito também a parte técnica. Aprender, fazer a lavoura, como plantar, como produzir. E foi um movimento que foi crescendo. Então, dentro da minha comunidade, eu era um líder, e a gente começou a formar uma organização a nível de município, a nível de região, depois até a nível de estado, né? A gente foi conseguindo buscar alguma liderança, a gente buscou o comitê intermunicipal, estadual. Já na época, para você ter ideia, né, que eu tinha que pegar um ônibus lá na Boa Esperança e até na encruzilhada de a pé lá. Sim. Eu participava uma vez por mês de uma reunião em Florianópolis. Então já era assim uma coisa para a época, era dificuldade, dificuldade mesmo. Pegava um ônibus 5 horas da tarde lá na encruzilhada, e caminhava 1,5 km, ia até Concórdia pegava um outro ônibus, ia a Florianópolis, lá conseguia uma carona, ficava o dia todo em reunião lá, de noite pegava um ônibus de volta e fazia todo esse trajetório de volta. Mas graças a Deus foi aprendizado, né? A gente se tornou então uma liderança forte. Eu fui presidente do comitê estadual de jovens, então me oportunizou. Na época lá, em 1985, a viagem a Brasília, participar desses movimentos, né? Então, assim, são passagens que a gente vai lembrar sempre e com certeza marcar. Experiência. E essa questão, eu digo, de ter essa vocação, né? De projetos sociais, de liderança, despertou de você, assim, tipo, com que idade, assim, que você viu, assim, cara, eu tenho que fazer algo, sempre esteve em você essa questão de fazer algo pela comunidade e tudo mais, participar de todas essas razões sociais? Eu acho que isso é alguma coisa que já vem de própria família mesmo, né? Sei. O meu pai também sempre foi líder lá. Legal. A minha mãe também, então, acho que isso vem um pouco de família, né? Sei. A gente já começou, por exemplo, se envolver na igreja, ajudar na igreja, já era criança ainda, né? E foi surgindo isso aí. E vai acontecendo num processo naturalmente na vida da gente, né? Daí já aquilo numa sequência veio uma coisa atrai a outra, né? Atrai outra. Isso, porque o que o senhor falou, começou na igreja, daí isso já vai... O pessoal até já vai vendo como funciona, você também já vai se envolvendo, e quando surge a oportunidade de entrar numa outra diretoria, numa outra administração, e assim vai indo, né? E daí surgiu, digamos, dentro do movimento sindical, na época também era um movimento muito forte, né? A gente começou a se despertar essas lideranças assim, né? E buscamos, eu fui presidente do sindicato de Ipira no passado também, né? Isso foi já anos depois, né? Sim. Mas se buscou esse fortalecimento dentro desse movimento. Vai surgindo uma coisa em consequência da outra, né? Mas aqueles trabalhos de juventude rural que a gente fez na época, uma coisa muito interessante, sabe? Tinha um fortalecimento tão grande aquilo que hoje a gente tem saudade. Hoje ainda, de manhã, eu conversava com o pessoal lá, um técnico agrícola que orientava a gente a fazer aquilo. O senhor já com 70 e poucos anos hoje lá, né? Mas com saudade daqueles tempos, né? Que a gente se aprendia tanto, se batalhava. Hoje em dia tu vai para uma comunidade do interior, lá na Boa Esperança, a gente fazia um time de futebol na época, nós lotávamos um caminhão para jogar bola, né? Sim. Então, hoje essa galera tá buscando a cidade, tá esquecendo um pouco essa origem, né? Nós lotávamos um caminhão, né? Tinha um caminhão grande que levava nós lá. Então a gente tirava o time do primeiro, o A e o B, né? Sim, o segundinho. Tirava 16 lá para jogar no primeiro e sobrava de repente algumas vezes 22 para jogar no segundinho ainda. Caramba, já era assim mesmo. Era mesmo, cara. Então nossa são coisas assim que mudanças, eu peguei né? o finalzinho, né, dessa era, digamos assim, né? Era bem... Exatamente. Não peguei essa época ali, né? Mas... peguei uma época boa ainda aqui dos campeonatos, cara, que realmente tu pegava assim, tinha o primeiro e o segundinho, a gente chamava de segundinho, que era a primeira divisão e a segunda divisão do municipal. Nossa, davam muitos times, tinham muitos times de todas as comunidades praticamente. E hoje já pra tu juntar aí, cara, 9 times, 10 times no campeonato pra dar 2 chaves, tá sendo muito, né? É que mudou bastante, né? Digamos assim, toda a questão de cultura já mudou, né? Sim. Enfim, da juventude, né? A gente conversava esses dias também com pessoas assim, que a gente discute essas questões aí, né? Domingo de manhã era sagrado, se encontrar a comunidade lá no culto. Sim.
Não tinha uma família que não ia rezar no culto domingo de manhã. Mas tudo são mudanças que acontecem também. Porque na época também, na minha época de criança lá, começando a juventude, a gente ia no culto para rezar, é claro, qualquer devoção, mas tu ia no culto para saber as notícias. Porque tu não tinha informação. Então tu encontrava todo o pessoal ali, né? Daí o cara contava o que aconteceu lá, contava o que aconteceu outro. Então era um momento assim também para você bater um papo com as pessoas, saber, porque hoje em dia tu sabe a notícia muito rápido, né? Então não tem mais aquela necessidade, né? Exato. Então era bem interessante isso também, eu acho que os dois lados das coisas, né? Sim. Uma questão de experiência de vivência muito boa, né? Sim, cara? Muito bacana. Claro, não acho que hoje, a forma como está hoje precisa, não adianta, você não consegue parar no tempo, né? Sim. Mas, digamos assim, era uma forma diferente de fazer que era bom, né? Sim, você ia com intenção, logicamente, de rezar, né? Frequentar o culto, né? Porém, você também já ia com a intenção de socializar, né? Ir lá, chegar lá e como que foi a semana do fulano, ou o que aconteceu com o fulano, né? Hoje tu sabe instantaneamente, tu chama o WhatsApp, ligação, né? Algum tinha mais informação um pouco, algum já tinha televisão, já sabia as notícias da televisão, né? E contava pra gente, então era interessante. Então tinha aquela necessidade para você também ter essa socialização, saber das informações. E depois disso, Roque, você foi para a área da política? Ou ainda teve no meio mais algum projeto que você participou ou não, Roque? Foi acontecendo tudo naturalmente, né? Então, digamos, meio junto, a gente se tornou liderança nesse momento aí. Despertou uma liderança também, eu participei do movimento cooperativista, né? Eu fui conselho de administração da Copérdia aqui. Isso foi antes da parte... Foi antes da política ainda, né? E a política aconteceu também assim, num processo natural, tá? A política é tão interessante, tu nem sabe por que tu entra na política. Quando tu vê, tu tá dentro da política. É um processo natural, assim, né? A liderança desperta, daí os caras que tem os partidos, os caras começam a buscar a liderança, né? Então eu fiz parte do conselho de administração da Copérdia, aqui, que na época era somente da região de Concórdia, hoje a Copérdia se expandiu muito, né? Sim. Conselho fiscal. E daí foi surgindo o nome da gente automaticamente. A comunidade precisava de um nome para ser candidato a vereador. Na época, nem assim, passava muito pela cabeça isso, vai, não vai. Que idade tinha, Roque, nessa época que você iniciou? Isso foi em 96. Quer dizer, antes já, em 93 eu era para ser candidato, então eu tinha 20 anos, né? 30 anos. Eu era para ser candidato em 93, mas daí tinha um outro amigo nosso lá que candidato, já surgiu para mim ser candidato, né? Daí, não, a gente dentro queria disputar a coisa, não se ganha. E eu também não tinha aquela ambição de ser, né? E daí foi um outro amigo nosso lá, inclusive parente da família, né? Eu ajudei a coordenar uma campanha na época para um candidato a prefeito. Montamos um outro partido e ajudei a coordenar a campanha. Daí o prefeito me chamou para ser secretário de administração na época, né? De 93 a 96. E então, com 30 anos, né? Sim. A gente já participava, já estava no sangue, né? O meu avô já gostava de política, o pai gostou de política. O pai foi candidato a vereador lá muitos anos atrás, para ajudar o partido, quando o vereador nem tinha salário na época, né? E aquilo foi vindo do sangue, né? Então, em 93 e 96 eu fiquei secretário de administração. Daí, para ajudar o partido, eu já nem tinha mais aquela ambição muito grande, porque, sabe... a política é interessante, mas tu sabe que política não se ganha dinheiro, quem não é profissional, tá? Mas a gente vai para ajudar o partido. Eu fui vereador, né? Trabalhava na prefeitura, eu era concursado da prefeitura, fui vereador, me elegi vereador. E no mesmo momento eu me tornei presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Pira. Ali, o sindicato com bastante dificuldade, conseguimos, graças a Deus, montar uma equipe bem interessante, porque ninguém é nada sozinho, né, Iago e Tiara? Com certeza. A gente tem alguma coisa em equipe, né? Não adianta. Nós montamos uma boa equipe, nós conseguimos pegar o sindicato falido praticamente, com diversos problemas, e em 3, 4 anos conseguimos mudar a cara do sindicato. E aquilo, quem levou os méritos fui eu. Surgiu, fortaleceu o meu nome para ser candidato a prefeito, né? Sim.
Então eu fiquei de 93 a 96 na Secretaria de Administração, envolvendo um pouco na política, né, ajudando as comunidades, a ajudar a organizar entidades, as atas, esse tipo de coisa assim, formar as associações. E de 97 a 2000, vereador e presidente do sindicato. Mas nem sonhava que ia em 2000 ser candidato a prefeito. Foi no ano 2000. No ano 2000. Surgiu essa oportunidade ali. Toda a equipe também, né? Concorri na época contra o cara que tinha sido meu patrão. Olha só. Interessante como é que é, né? Sim. E eu ajudei a coordenar a campanha dele, trabalhar na campanha, ele me convidou para ser secretário. Durante 4 anos, ele mudou de partido, eu permaneci no partido que estava e quis o destino. A gente é amigo, tudo lá. Concorrer, né? Quis o destino que fosse assim, né? Isso foi daí a gente se elegeu em 2000 para prefeito lá, né? Mas foi uma sequência de um trabalho também que vinha vindo, acontecendo naturalmente todo, né, o processo. Sei. Foi a experiência que a gente foi tendo e fomos buscando e se deve muito, eu digo assim, a vida da gente tudo é equipe, tá? A gente sempre conseguiu montar equipes onde trabalhou, né? Pessoas de confiança. É fundamental isso aí para se buscar qualquer coisa, né? Com certeza. Não, mas legal essa questão, né? Que desde então, de pequeno ali, né? Já sim. Um grupo de amigos ali da juventude já buscou essa parte de projetos sociais e você ir crescendo, né? Que nem o Dani falou, virou uma coisa levando a outra, né? Então aparece a oportunidade ali, desempenhar um bom trabalho num clube. Vamos para uma outra associação ali e tal. E aí vai crescendo até chegar, tu vê, a ser representante de um município, né? Sim. Eu digo assim, a gente tem que procurar fazer o bem quando a gente, na vida da gente, né? Porque a gente não... Eu assim, para mim, foi assim, eu não tinha nunca certas coisas que veio que nem imaginava que vinham, né? Eu, quando comecei lá, ajudar na minha comunidade, por exemplo, eu dou muito lá, catequista, eu estou entre outras coisas, né? Mas nunca pensando que um dia aquela comunidade ia retribuir pra gente. E eu, na comunidade de Boa Esperança, sou muito feliz com a comunidade de Boa Esperança. A comunidade de Boa Esperança, quando eu, nas épocas que me envolvi em política, sempre tinha um respaldo muito grande. Muito grande da comunidade em si, de pessoas que a gente nem imaginava às vezes, porque uma tradição muitas vezes política, né, é ser adversário, é ser alguma coisa assim, mas graças a Deus assim se teve o respaldo. Então acho que quando você faz as coisas sem ter aquela pretensão grande de ser, as coisas acontecem naturalmente. Elas voltam naturalmente para você. Voltam. E eu acho que assim, o mundo é feito disso, acho que é o que você joga para o universo, ele retorna para ti. O que você planta, você colhe. Isso então, isso é... A lei do retorno não falha. O retorno não falha, né? Você querer plantar uma coisa. E aí em 2004, Roque, então, daí você... Nesse momento você saiu da política? Saí da política. Saiu da política? A minha processo na política foi 97, 2000... candidato, fui vereador. Elegei, né? Daí veio na sequência candidato a prefeito, não fui à reeleição, tinha reeleição na época, eu não tinha aquela pretensão, algumas coisas assim, eu agradeço a política, eu aprendi muito com a política, mas vejo na política assim uma coisa assim que você não pode fazer aquilo que tem vontade de fazer às vezes. Muitas vezes, porque a política tudo depende de lei, tudo depende de vereador, tudo depende de uma série de ações, tudo depende de um funcionário que vai executar aquilo que tu quer. E a gente sempre foi na vida prática, a gente, vou pegar, tem que fazer isso, vou pegar e vou fazer. E na política não pode fazer. Na política não fica amarrado a não fazer, a não poder fazer. Isso me angustiou um pouco, sabe? Tem talvez tudo um jogo de cintura, um processo ali que tem que ser feito antes, enfim, não sei. Eu também nunca, né? Mas eu imagino, né, Roque? Tu tá sempre em cima de uma faca ali que... E depois assim, né, Daniel? Você tá ali, percentuais, tu tem que gastar tanto para educação, tanto para saúde. Esse dinheiro é carimbado para social, é carimbado para aquilo. E às vezes tu precisa de dinheiro aqui e tá sobrando lá e faltando aqui. Daí tu precisa de um projeto de lei para fazer isso. Isso vai para a Câmara, de repente tem jogo de interesses, custa para aprovar. E isso me angustiava muito. Às vezes tu
tu tinha que pegar e fazer uma coisa lá e tu não podia fazer. Tu ficava preso à lei, dependendo, e isso não dava assim. A gente foi muito prático. Bom, eu tenho que pegar e fazer, eu tenho que fazer. Se isso tem que fazer, eu tenho que fazer. Não adianta deixar para depois, né? E isso não sou insatisfeito de jeito nenhum. Para mim foi um grande aprendizado a política. Muitos e muitos amigos, a gente formou ali. Só que também tem um lado assim na política, muitas vezes tu não sabe se aquele teu amigo é o verdadeiro. Ou é amigo por interesse, né? Interesse. E tem muito parte. Isso, faz parte. E quando tu tá dentro do processo, às vezes ali, que tu tá mais no comando, tu não consegue, às vezes, é tanta agitação, tu não consegue definir qual é que é o verdadeiro amigo, qual é que não é, porque os verdadeiros amigos e os falsos são tão parecidos assim que tu não consegue ver, né? Sim. Tu só vai ver exatamente isso quando você sai do processo. Aqueles que ficam e aqueles que não ficam. Então, esse aprendizado da política a gente aprendeu, já teve outras oportunidades, digamos assim, para continuar na política, mas foi uma decisão própria que eu tomei, não. Sim. É bom. Foi bom enquanto durou. Teve experiência, assim. Né? Experiência. E até porque na época, Rock, tu não tinha nenhum empreendimento ainda, né? Não tinha nenhum comercial, das tuas empresas, nada, né? Nós tínhamos alguma coisa ligada com agricultura, né? Porque os meus pais continuavam lá, minha filha continuava no interior, né? Sim. Mas não tinha nada de comércio ainda, tá? É que eu, quando entro na parte do comércio já junto, que provavelmente logo em seguida foi quando o senhor montou as primeiras lojas. Foi, ele que começou a necessidade, né, Daniel? Porque a gente sai assim, a política muitas vezes tu sai dela despreparado porque a política é muito social. Tu aprende a ser muito social, a doar para as pessoas, a fazer, e depois disso termina, né? Tu tem que ser um pouco diferente. A gente custa a aprender a ser diferente, e tu tem que ser ali em cima de dizer ou não. Eu trabalhei um pouco depois também. Eu nunca tinha feito um trabalho executivo, eu sempre fazia parte do conselho da Copérdia, né? Eu trabalhei um período também, que para mim foi um aprendizado grande. A Copérdia começou a fazer uma expansão diária. Ele foi trabalhar lá no norte do estado, na região de Canoinhas, aquela região Major Vieira, lá, aqueles municípios de Bela Vista, Toldo, outras regiões ali, Papanduva. Daí eu era conselheiro na época, né? Precisava de alguém para ter essa cara social um pouco, porque tu vai começar qualquer atividade, principalmente de cooperativa, tu tem que ter o lado social, tu tem que ter aquela pessoa que faz. A gente tinha essa característica, né? Daí foi o Rock para lá. Fiquei um ano e pouco lá, reuniões nas comunidades, né? Desenvolvendo, fazendo aquele trabalho social, né? Ficamos um ano e pouco também prestando esse serviço, que também foi um aprendizado pra gente. E depois, Daniel, daí viemos para a área de vendas. Eu trabalhei como representante comercial um período também. A gente vendia para uma empresa e também não deixando de trabalhar na área pública, tá? Vendia pesquisas eleitorais, fazia pesquisa de satisfação com a administração pública. A gente vendia, eu fazia trabalho para uma empresa, vendia, mas também fazia o trabalho, né? Um trabalho bem interessante, que você teve resultado interessante também. A gente fazia uma pesquisa de satisfação, como é que estava o servidor público, pesquisava saúde, educação, trazia nota e reunia esses servidores e mostrava a nota para eles, né? Se criava meta com eles, bom, essa pesquisa foi tanto, daqui 4 meses vamos fazer outra, qual é a nota que vamos buscar, em cima da nota que eu ia buscar, traçar planejamento, o que fazer, como acontecer. Fiquei um ano e pouco também prestando serviço para essa empresa aí, né? Viajando esse estado bastante aí. Depois aonde que apareceu daí o negócio purificadores de água. Isso estamos. Primeiro foi do purificador, então. Primeiro foi purificador. Entendi. Foi purificador, né? Surgiu um maluco lá e ofertou para nós e a gente... Não me arrependo disso. Nós começamos com uma distribuição Europa em Concórdia. Isso há 15 anos atrás. Eu me recordo. Sim. Eu me recordo da Europa. Europa em Concórdia, É uma marca naquela época, principalmente, se falava em purificador de água, lembrava a Europa, né? Era uma pioneira nesse ramo aí. É, isso aí, uma distribuição.
A gente conseguiu adquirir essa distribuição, nós já fazia a venda um pouco um período, né? Depois eu e um outro rapaz em Concórdia conseguimos essa distribuição. E na sequência já veio uma revenda de Joaçaba. Então a gente ficou um período grande com as duas, Concórdia e Joaçaba. Um negócio bastante grande, assim, que de repente na época a gente nem estava com todos preparados exatamente para isso, né? Envolvia bastante pessoas e a gente meio distante, não conseguia. Tocamos uns 4 anos, depois decidimos de procurar focar mais o cliente local, né? De repente, nós estávamos na época assim, com muito cliente e não conseguindo atender bem o cliente, né? Não dando aquela assistência. Não conseguindo fazer, estou dependendo de outras pessoas. E um trabalho muito delicado que eu considero assim também, a gente entra dentro da casa da pessoa. Sim. Tu entra lá tem uma mulher, lá tem uma senhora de idade, tem às vezes crianças que te atendem, então é um trabalho que tu tem que ter muito respeito com o cliente. Com certeza. E então quando tu tinha um número muito grande de clientes, tu não conseguia dar essa devida atenção, né? E daí, antes que começa a criar outros problemas, então a gente optou por ficar aqui na região, trabalhando com isso. Estamos com... Focar na qualidade do serviço. 15 anos nessa lida. Mas aí, nisso já começou a surgir também. Eu sei que tem a parte dos colchões também, você foi agregando outros produtos junto na mesma, digamos, na mesma loja, né? Daí o colchão é interessante. Numa dessas viagens para Aparecida do Norte, um rapaz de Concórdia, como é que eu faço as viagens? Eu organizo o grupo, eu acerto o hotel, compro o hotel, contrato ônibus, né? Numa dessas viagens para Concórdia, para Aparecida do Norte, um rapaz lá me apresentou um produto que nós usamos hoje para carro, um drive para carro. Que faz massagem, você senta ali, faz massagem. Talvez nem te ofereci, vamos. Você que viaja bastante. Ainda, né? O Dani já tá ficando mais velhinho aí também, né? Já tá começando a cuidar da coluna. Ele tava me mostrando o caminho que vai fazer essa semana aí. O bicho viaja. Semana né? que vem. O cara que anda nesse Brasilzão aí é o Dani. E saiu lá de São Luís, cara. Né? Lá de São Luís, né? De São Luís. Lá de São Luís, ele São Luís. Sabe, conhece a terra dele lá? Sim, ou não? de São Luís pro mundo. São Luís pro mundo, né? Então, daí a história do colchão foi interessante. O cara me apresentou esse produto. Um drive de massagem tinha no banco do ônibus, ligado ali onde liga o acendedor de cigarro. Produto fantástico, cara. Eu tava cansado da viagem, sentei lá em cima, aquilo me relaxou, cara. Me ativou, disse, tu tem que vender esse produto. Eu não acredito nisso, eu disse pra ele no começo, né? Daí... Tu pensa assim, pra qual público? Pra quem que eu vou vender? Eu pensei, vender assim pra quem? Tá cheio de gente que vende isso aí, né? Sim. Tinha uma história na época de alguns vendedores aí que andaram aprontando, que lograram o cliente, né? Tem de tudo, né? Passou um ano. No outro ano, e ele de novo, persistência, né? O Wagner Zanetti, persistência. Não, cara, tu não comprou? Não sei o que. Não, mas eu vou te levar um cara lá, e tu vai levar. E tu vai experimentar um produto desse. E me deu. Eu viajava muito na época também, né? Sim. Caro pra cima, pra baixo, sabe, Concórdia. Eu daí comecei a gostar demais daquele produto. Daí entrei, acabei comprando um colchão, senti resultados, né? Sim. E passamos a vender. Não fizemos também assim, digamos, um trabalho tão forte em vendas como tem muitos companheiros da gente que faz, né? Mas gostamos, é um trabalho gostoso. A gente sabe que tanto com o purificador de água quanto com o colchão, a gente pode vender seguro. Eu já ouvi alguns clientes, eu vi o Dani dizer isso hoje, mas vi de muitos clientes isso, né? O melhor investimento que eu fiz foi isso aqui. Sim. A gente sabe que é, né? E tem certeza que é. Então, tu tem essa confiança em vender. Hoje nós vendemos o colchão. E o colchão hoje também, assim, a empresa a qual eu sou ligado hoje, a fábrica que é aqui em Concórdia, produto fabricado, tá? Investe muito em tecnologia, investe muito em conhecer o corpo da pessoa. Porque não é tu ser só mais um no mercado, porque não resolve, né? Então, sim, hoje nós estamos desenvolvendo o colchão biométrico, uma coisa interessante, uma novidade, patenteado nosso, faz uns 2 anos estamos com esse produto no mercado. E o que tem feito? Tem revolucionado, tem tido uma assertividade muito grande. O que é o biometria? Biometria, a gente sabe, né? Que é o Sim. que a gente conhece, a biometria do dedo, né? Digital. Mas o corpo da gente também tem um sistema de biometria que é único. Cada pessoa, cada corpo. Se a gente vê... Interessante.
Então, um estudo muito interessante que é feito, o que tu define a biometria do corpo? Tu mede a largura do ombro da pessoa, o quadril, altura, peso, idade. Isso vai definir o tipo de espuma que a pessoa usa. E é interessante, depois a gente começa a se analisar pessoa por pessoa, ombro, cada um tem uma largura. O homem, geralmente, o ombro mais largo, a mulher, o ombro mais estreito. Sim. 30% do peso da pessoa tá aqui na região do ombro, 50% na região do quadril. Então, tudo esse estudo feito aí, o que faz uma espuma pro ombro, uma espuma pro quadril, tu faz uma espuma para a mulher, uma espuma para o homem. Então, dentro de um produto só, tem toda essa variedade, eu digo, de material para colaborar ali, eu digo, com a saúde dele ali. Daí, mais nessa parte de colchões mesmo, só colchões. Só colchões. Só colchões. Claro, a gente vende todo o produto, né? A gente vende a cama, vende completinho. Mas essa tecnologia trouxe para nós, assim, uma segurança de você vender qualidade e resultado. Aquilo que tu disse, né? Não tem nada mais gratificante tu ouvir do cliente para mim, deu resultado. Então, se investiu muito nessa tecnologia. Hoje tem um médico especialista que estudou o corpo humano para trazer essa certeza, né, para as pessoas. Então a gente conseguiu uma assertividade, um resultado muito interessante. A qualidade, né? Qualidade, né? E tu trazer o resultado, né? Porque hoje a gente pega, né? Não faz muitos dias que eu fiz uma venda para um casal. A mulher com 72 quilos, o homem com quase 120. Dormia num colchão de espuma da mesma densidade. Agora, né? Olhando a olho nu, não tem como essa espuma que onde está deitado 120 quilos, onde está deitado 70, vai ter uma diferença. Sim. Então, o que a gente, com a biometria, tu equilibra a pessoa mais pesada, com um quadril pesado, uma espuma com mais densidade, para quando os dois estiverem deitados, não existia essa. Então, é quase sob medida, entre aspas. É específico a pessoa. É específico, você vai lá, vocês vão analisar minha estatura, o meu corpo, enfim. Exatamente. E queremos ser analisar, tá? Vamos ter que ver, né? Cara, é muito interessante, porque hoje o principal, né, de um dia cheio é tu ter uma boa noite de sono, né? É bem interessante mesmo. E, cara, é um negócio que tá muito em alta, né? O pessoal tá apostando. E o consumidor, ele já está entendendo que isso realmente faz diferença na vida dele e está buscando esse tipo de produto já, né, cara? Eu digo tudo, tanto parte de calçado, vestuário, já essa parte de casa, saúde, né? Porque tu pega desde a parte do filtro, né? Tu já tem um negócio ali que purifica a tua água, tu já vai tomar uma água de melhor qualidade, colchão. Vamos parar para analisar quanto tempo você não passa dormindo, né? Sim. Se você colocar da tua vida todo dia, na faixa de 6 a 8 horas da tua vida de cada dia, né? Sim. Quantos anos você tem, Dani? Na cama. Quantos anos você 28. tem? 28. Divide por 3, você passou... Exatamente. 8 anos, 9... Dormindo. Na cama. Dormindo, né? Na cama, enfim, sim, né? E a gente tem outra coisa, que claro, vamos parar de fazer comercial de colchão agora, depois vamos voltar ao que nós tínhamos aqui, né? Claro. Mas outra coisa também que a gente, quando fala com o cliente, assim, ó, mas é muito caro esses colchão. A gente sofre muito, como qualquer um sofre, qualquer ramo, nós temos muita picaretagem no comércio hoje. Então, por isso que eu vendo para pessoas conhecidas, para pessoas de confiança, pessoas que conhecem a gente, que sabem que depois você vai lá, vai dar o retorno, né? Mas para a gente comprar um carro de 100 mil hoje, um carro novo, é difícil, né? Sim. Você não compra o melhor carro, você compra um carro médio, né? E de repente, certas pessoas compram um carro de 100 mil e botam na garagem para usar uma vez por semana. E o quarto da gente, eu sempre digo assim, o quarto da gente, quando tu tá com qualquer problema, tu briga com a namorada, tu vai pro quarto. O refúgio é o quarto. O refúgio é o quarto. Tu tá doente, tu qualquer coisinha, é o quarto. O casal, os momentos de intimidade é dentro do quarto, né? E muitas vezes acaba não dando o devido valor para aquele local de tanta importância. Dá mais valor pro sofá do que pro quarto. Pra cama, Mas muitas vezes é coisa que tá na cabeça da gente também, né? Porque o que a imprensa, a coisa coloca, o status, né? O carro, sim. Todo mundo tá vendo o meu carro bonito. A cama não, né? A cama não, né? A gente aprendeu a viver muitos status hoje, né? A gente sabe cada vez mais disso, né? Porque às vezes tu acaba botando um monte de dinheiro só para ter o status.
E não ter acaba esquecendo a qualidade, né? Por quê? A questão da cama, né? Sim. Entendeu? É uma questão realmente de qualidade. Você vai lá ter uma boa noite de sono, que você vai acordar na manhã seguinte, digamos assim, totalmente, 100% ali, né, disposto, né? Depende de uma cama de qualidade, de um sono de qualidade, né? E se você dormiu mal, no outro dia não presta, né? Tu já vai acordar no dia ruim, né? É verdade. Mas agora quero que você volte pro tema. Eu tô usando aqui o podcast para fazer comercial, né? É muito interessante, cara, porque a gente não tá acompanhando, a gente tá numa rotina diferente do dia a dia, então às vezes a gente não para pensar realmente nessas questões, né, cara? E faz uma diferença. É verdade. E faz uma diferença muito grande, eu digo, pra questão da tua saúde, né? Ainda mais pra quem tá numa correria diária bem grande, né? Que nem o Rock aí, já desde pequeno, num ritmo frenético e cuidando da sociedade e tudo mais, empreendendo. O Dani aí viajando, né, o mundo inteiro. Então, às vezes, o cara não pensa nesse conforto. Cara, eu tô dentro do meu carro, né? Tudo bem, tem um carro confortável, tu vai viajar e tal, mas às vezes tu não se dá o luxo. Cara, eu posso viajar num conforto maior, ter um negócio pra mim aqui, relaxar mais, né? Sim. Até às vezes, né, o cara que tá ali naquela correria nem pensa, vou parar e vou descansar um pouquinho, né? Uma vez então, aqui, né? Importante. Iago, vamos pegar ou qualquer das pessoas da minha idade, a gente descarregava a energia da gente na terra. Uhum. Eu me criei trabalhando de pé descalço na roça, descarregando aquela energia. Hoje em dia tem mudado tanto, né? De repente nós aqui ainda, Piratuba e Pira, você tem um pouco contato com a natureza, né? Mas essa é uma cidade grande hoje que as pessoas não vejam mais o sol, não tem mais contato com o sol, não sabem o que é uma terra. Uhum. Então esses produtos, por exemplo, como colchão, terapia quântica, magneto, infravermelho longo, é tudo para substituir isso. Uhum. Nós passamos o dia e muitas vezes grande parte da noite expostos a ondas eletromagnéticas, né, da luz, nos carregando de carga negativa. E nós não botamos o pé no chão lá para descarregar isso, né? Então, por isso que a gente tem a necessidade de fabricar esses produtos, botar qualidade. Uhum. A pessoa, enquanto dorme, está deitada ali, é uma terapia quântica, magneto, infravermelho longo, vai descarregando essas coisas que uma vez fazia o processo natural. É a mesma coisa da suplementação alimentar, né? Quem não tem tempo ali de cuidar de fazer a alimentação, vai lá e compra o suplemento. Então, fazer uma academia, né? Tecnologia tá aí. Quem é que falou em academia antes aí? O Bruno, nosso Tony Stark bombado aí. Não, mas é tão difícil. Hoje em dia, ou você faz uma boa alimentação, você faz uma caminhada, para cuidar da saúde. Mas a gente sabe que fazer boa alimentação, ou correria, você não consegue fazer, você não tira aquele tempo para comer um produto de qualidade. Fazer uma caminhada diária, né, que é tão importante, mas o tempo da gente, o hábito da gente, né? Uhum. Então é difícil. Então a gente obriga muitas vezes a se assessorar desses produtos para tirar aquilo que a gente não devolve para a própria natureza. Né? Sim, com certeza. Rocky, hoje teu foco principal então o teu produto principal lá hoje é purificador e é os colchão, né? Mas fora isso também na loja vocês têm outros produtos lá que vocês trabalham, né? Então assim, nós temos uma loja física lá, você conhece lá, Dani, mas minha esposa que fica mais lá, né? Lá, com flores naturais, artificiais, produto de limpeza, toda a linha de perfumaria lá dessas mais conhecidas, Avon, Jequiti, Natura, Boticário, né? Ela que fica mais no dia a dia, eu ajudo ela a fazer mais a parte notas, ligar cada volta e meia aqui o pessoal da Bip Story para consertar os aparelhos, né? Então ele cuida mais dessa questão aí, do financeiro também, né? O meu foco é na área comercial, os colchões, né? E a manutenção do purificador, que o purificador também exige aquela manutenção, né? Sim. E a gente gosta de fazer mesmo. Eu sempre gostei de estar próximo do cliente, parece que a gente sai assim, vai na casa do cliente, fica... É coisa boa, né? Então, meu foco comercial é esse, né? Uhum. E é claro, né? Outras atividades paralelas, né? Que a gente faz e... Também, né? Rádio, né? Tem o rádio. Rock, a gente pode comentar aqui, né? Sobre a questão do programa na rádio. Né, Rock? Tu tem nos sábados de manhã, né? Sábado de manhã. Programa Caboclo, né? Então, o rádio, eu comecei na Rádio Aliança em Concórdia, fazendo um programa semanal. Isso foi no ano de 99.
E eu acho que tem que ter gratidão, e aqui eu quero ter uma gratidão. São 2 irmãos de Concórdia que não existem mais, os irmãos Casagrande, tá? E foram, a nível de Concórdia, uns grandes nomes, uma grande dupla que gravaram, talvez que você nem conheça o trabalho dos irmãos Casagrande, mas foram os que criaram a Rádio Aliança em Concórdia. Porque a Aliança, os meios de comunicação em Concórdia até aquela época, isso acho que 30 anos, 35 anos atrás, quando começou a Aliança, era centralizada com a Rádio Rural. A Rádio Rural, na época, tá? Não estou falando de hoje, né? Mas na época não tinha espaço pro pequeno. Era uma centralizada, o grande poder econômico tinha lá, e os Casagrandes, aquela visão empreendedora, foram lá e batalharam uma dificuldade há 35 anos para conseguir um canal de emissora, e eles conseguiram isso, e se tornou um rádio do povo. E eles tinham essa mente, essa visão de buscar outras pessoas. A gente já tinha um laço de família. Um dia um deles bate aí, Roque, tu tem que fazer um programa lá em Concórdia. Sabia um pouco, eu já ajudava a fazer programa de rádio no tempo da prefeitura. A gente tinha um informativo da prefeitura. Só para você ter uma ideia, né? Nós gravávamos na fita cassete. Lembra da fita cassete? Talvez falar para os mais... Colocava no gravadorzinho lá. Tava. Deixava rodar. Gravava. Errava, tu não tinha condições de ver. Não dava pra ouvir novamente? Dava, mas daí tu já tinha feito a entrevista. Tipo um filme, né? Ali um negócio que dela grava, não tem como tu apagar, não. Digamos. Daí tu perdia a fita daí. Tu não chegou a perder a fita, mas de repente tu não conseguia corrigir certas coisas, né? Sei. Botava ali, apertava, entrevistava o cara ali, né? Daí eu consegui um microfonezinho para um aparelhozinho lá que tinha como colocar um microfone lá para gravar. E como é que nós fazia isso? Nós gravava na quarta-feira, tinha tudo prontinho. Na quinta ia um carro até na balsa em Marcelino Ramos, entregava o balseiro a fita cassete, o balseiro atravessava lá o pessoal da rádio, a Rádio Salete, né? Buscava do outro lado e levava para rodar no sábado. Isso lá em Marcelino Ramos, né? Marcelino Ramos, o programa da prefeitura. Então já tinha gostava um pouco do microfone, né? Sei. E o Casagrande sabia disso, né? Daí começamos depois, quando começou a melhorar um pouco, facilitar, já veio os MD, aqueles outros mais compactos, que eu conseguia fazer um pouco melhor. E eu sempre apresentava esses programas, né? Me convidou para fazer esse programa lá em Concórdia. Mas eu também, na época, me assustei mais do que quando vim aqui, quando você me convidou para vir aqui, né? Porque não tinha... Tudo novo, né? Tudo novo, não tinha nem ideia, mas, meu Deus do céu, não tem nem condições, nem financeiro, não, vai lá que nós te ajudamos. Eu vou, na primeira quinta-feira, era na quinta-feira o programa, das 8 às 10h30 da noite. Ao vivo já? Ao vivo. Dentro lá, né, mais a pena conhecia lá, tinha uma área maior, de repente, que essa sala aqui, com todos os discos. Lembra dos bolachões aqueles, assim? Daí tu ia rodar uma música do Milionário Zé Rico lá, eu quero a música Viva a Vida, tu tinha que procurar em todos os discos lá. Caramba, era um processo e tanto, pra achar, né? Não tinha internet. Tinha. Hoje é tão fácil, né? Só aperta o botãozinho ali e roda. Não tinha computador, provavelmente? Não tinha computador. Eu tinha o computador, o cara da técnica ali, que tinha o computador ali que tinha que só, fazia. mas só um, não era você? Não. Nós nem imaginava, né? O computador pro apresentador, né? Isso 99? 99, né? Sim. Tava iniciando a parte da digitalização da informática na época, né? Já tinha, digamos, algumas coisas lá que você tinha em DVD, né? DVD. Mudou tanto, né? Que a gente nem consegue acompanhar, né? Mas agora tá arcaico, né? Já antigo, né? Agora, mas era no disco, época, né? No discão aquele lá mesmo. Lá tinha separado por dupla, por artista. E aí na vitrola mesmo tinha uma questão de cabo ou era colocado um microfone? Como era esse processo, eu digo, ali da parte do toca disco, né? Já tinha lá, jogava pra mesa. Já tinha a mesa ali também. Eu botava lá, eu levava lá pro cara que fica na técnica, dizer, eu quero essa, aquela, deixava os discos separados ali, legal. Pra ele achar na ordem. Ele daí colocava. Daí. Ele colocava. Uma espécie de DJ ali mesmo, né? Daí já sabia a música que era, né? E começamos lá. E o primeiro programa foi como, assim, o Rock? Foi
só de música? Você só conversava com o público, eles ligavam? Não ligavam, não? Porque, não ligavam. No primeiro programa, assim, foi assim, meio assustado mesmo, meio bastante música, daí o cara deixava umas músicas de fundo, daí o próprio cara lá que me chamou, Casagrande, foi lá, me apresentou, né, chegou lá, fez o cara acostumado com rádio, esse aqui é o cara que vem lá, e eu... louco que ele saísse de uma vez para mim ficar sozinho. Dar uma relaxada. Sim, era melhor, né? Então aí começamos ali, né? Só vai para 25 horas o ano que vem. Caramba, né? Até hoje, então. Continua, até hoje fizemos. Eu fiquei muitos anos na Aliança. Mas depois, a Aliança, na época, AM, né? Mas a gente tinha um custo pelo programa. Tinha que ir daqui lá todas as semanas, né? E começou a ter muito problema que mais FM surgiram, mais internet e coisa vindo. A AM começou a ter muita dificuldade de pegar aqui em Piratuba e Pira de noite. Porque a AM na época tinha que baixar a frequência, né? Sim, eu não lembro, mas já comentaram comigo, né? Que até então a AM dominava a questão de sinais, né? Sim. O sinal da AM era muito bom. Na hora que começou a surgir a FM, né? A FM, que é um outro... frequência modulada. Outra frequência, começou a derrubar, né? Sim, era mais forte. E depois começou a vir outras também. Uma vez eu não tinha tantas canais que começou a ter, internet, outras coisas, a própria energia elétrica começou a roubar. E a AM era obrigada, a AM no Brasil na época, acho que não sei hoje como que funciona, né? Mas tinha que baixar a frequência à noite. Era uma lei lá da Anatel lá, na agência de telecomunicações, que tinha que baixar a frequência à noite. Daí começou a ter muita dificuldade aqui em Pira e Piratuba para ouvir. E os meus apoiadores eram daqui. Era daqui, o senhor era daqui. Então começou a ter dificuldade. Mas eu fiquei muito tempo. Depois surgiu a Piratuba, né? Daí eu fiquei fazendo as duas um período. Mas daí começou a se tornar muito caro aquilo lá pra gente. O próprio tempo, outras coisas, outras atividades, que aquilo para ir a Concórdia. Uma hora de volta, 2 horas no dia. Uma meia hora lá antes para você montar, preparar o programa, né? Então acabamos não fazendo. Hoje fizemos só aqui na Piratuba FM. Então nessa em Piratuba que o senhor tem há tempo já também? Tenho tempo. Aqui em Piratuba tá para uns 14 anos já. 14 anos já. 14 anos aqui. É que eu conheço agora, faz. Sim. Alguns anos atrás, né? Antes, talvez, nunca tinha tido a curiosidade de perguntar, ou sabe, né? Talvez, né? Porque na época também a gente não fazia, né? Fazia live, não fazia live, hoje a gente já faz live, então já chega mais a informação, né? Hoje o senhor atinge um público muito maior, já na verdade, por conta da internet, né? Sim. A gente vai dentro, o tempo também, as pessoas sabem, né? Mas a internet traz muito, né? A internet traz muito. Você consegue ampliar esse público muito maior. Sai do público local, vai para o público regional, estadual, né? E de um público que não ouve rádio, né? Sim. Porque tu pega... Eu, por exemplo, não tenho o costume de ligar a rádio. Mas tu tá sempre no Facebook, tu tá né? Então o Facebook hoje, fazendo as lives através do Facebook, é onde que tu entra lá, eu sigo o Rock, né? O Rock tá lá e vê. Né? Então foi lá que eu descobri, acho que até foi lá por lá que eu descobri, inclusive, né? E lá aparece, né? Tu acompanha tudo, né? Mas rádio, assim, eu sempre fiz nesse período, sempre também uma coisa assim que eu nunca fiz pensando em ganhar dinheiro com rádio. Para servir as comunidades também. Eu nunca cobrei no meu programa de rádio um aviso da festa, do grupo de idosos. Na época nós fazíamos quando tinha aliança ainda, porque se ouvia mais rádio, a gente fazia as festas no interior, fazia o programa ao vivo da festa, tá? Fizemos muito isso. Isso trai, o pessoal ouve, né? Com certeza. Para contar uma história que, tipo assim, ó, as pessoas tinham o costume aqui da cidade, do interior, principalmente de Pira e Piratuba, ir para Concórdia, e lá no programa dos Casagrandes, que eu falei, que assim, um programa tradicional, às 1h30 da tarde até às 3 horas da tarde, as pessoas iam lá na rádio para mandar um alô para casa. Eu acho que tu perguntado pro teu pai é uma história que vai contar isso aí. As pessoas iam lá na rádio, o cara pegava o nome, porque eles tinham essa vontade de ser popular mesmo, mandar, tá aqui, agradecer. Só pra mandar pra família que tava em casa. Aquilo não era o máximo, o cara botava o rádio no volume mais alto. Mas eu digo, isso continua até hoje. Às vezes nós mandamos uma mensagem lá pra rádio, avisa aí que estamos aqui ao redor da churrasqueira aqui. Mas eu bem legal. Alguns meses atrás eu fiz isso. Exatamente. Nos comentários do Facebook,
Eu tava aqui, na época eu tinha só uma secretária, se eu não me engano, e eu falei pro senhor lá, manda um abraço aqui pra equipe da Bib Store e tal, sim. E o senhor foi lá e... É diferente. É diferente, é legal. É diferente. É exatamente essa necessidade ali de, opa, vamos, todo mundo vai ouvir que a gente tá ligado isso, aí, isso, né? Sim, é interessante a história do rádio. Eu tenho alguns ouvintes que, às vezes ali no sábado, eu tenho bastante... Graças a Deus, bastante pessoas que participam, né? Que mandam recado, agora com a live, mas não foi sábado passado, o cara me passou uma mensagem no começo do programa lá pedindo uma música, que as minhas músicas são aquelas sertanejas bem antigas, né? Sim, as raízes. Raiz, né? Aquelas histórias, né? E ele me pediu uma música, aí me passou meio batido, veio outra, de repente eu olho no celular e uma mensagem dele, e a minha música. Não vai esquecer de mim. A minha música não saiu ainda. Então, assim, é muito interessante, a gente não imagina, né, o tamanho que é isso aí. Sim. O tamanho de pessoas que acompanham, sim, que estão vendo, né, e que muitas vezes a gente está ali atrás do microfone, tu não dá o devido valor, mas aquela pessoa que está te ouvindo lá, ela está ali atentamente. Ó. Com certeza. Está ali ligada. Ó, o cara falou o negócio, então tu tem que cuidar muito o que fala, também, né? Cuidar também, muito, né? Porque também. Eu já passei por experiências, N experiências. Tá? Sim. Um programa ao vivo lá em Concórdia uma vez, o cara me liga lá. Eu sempre gostei desse negócio ao vivo. De receber, sim. De receber, eu digo, interagir com o público, né? Hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia as pessoas mandam mensagem pelo WhatsApp, daí tu tem essa possibilidade de ouvir antes. Mas ele pegar o telefone ao vivo, e tu não sabia quem estava do outro lado. Eu já passei por situação de ter que, de repente, na hora, pegar ali, ó. Ter o jogo de cintura ali. Caiu o telefone, né? Porque tu não pode. Sim. Tu vai para uma rádio, a responsabilidade que uma rádio tem hoje também perante a Anatel, né? Grande, né? Cuidar o que tu fala ali também, certeza, né? E é o teu nome que tá lá, né, Roque? Se a pessoa entra em contato contigo para interagir e começa a falar algo que, vamos supor, de política ou de religião, indiferente o que for, né? Mas não algo agradável, né? Tu tem que, infelizmente, tu vai ter que cortar, porque não é algo, digamos que... Tu tem que, como o senhor falou, tem que cuidar o que vai falar, porque tem pessoas, né, digamos, não é para você somente, tem pessoas ouvindo aquilo e com muita atenção. Muita atenção. Né, e que talvez vão se doer de alguma forma. Né? Então, tu não pode falar, acho que não... O que não agrega, tá? Isso, exatamente, né? Exatamente. Somente o que faz, né, realmente ali sentido, né? Ficar emitindo opinião particular, o que eu penso, né? Por exemplo, eu nesses anos todos aí, né, às vezes o pessoal mais novo trabalha aqui na tecla, mas de novo essa música, mas eu não estou para escutar as músicas que eu gosto na rádio. As músicas que eu gosto, eu boto no meu carro quando estou dando, escuto as músicas que eu gosto. Exato. Não vai mandar aquela música que o ouvinte gosta de ouvir, né? Então, às vezes, algum programa repete, mas de novo, eu tô aqui para atender o que o ouvinte gosta, né? Agradar o público, né? Outra vez foi o João que pediu e hoje foi o Sebastião, por exemplo. Então, a mesma música, né? Eu digo, né? Então, o senhor vai pôr porque... E para quem solicita ou que manda lá pede um abraço, algo, né? Que tá participando ali, a pessoa fica atenta. É incrível isso, né? A pessoa fica atenta. Teve uma das vezes, Roque, que eu pedi lá, foi num sábado de manhã que eu tava trabalhando, fui bem cedo trabalhar. E daí eu pedi lá, Roque, tô aqui ouvindo e tal, né? Pelo Facebook também, na época, né? Eu fiquei gravando. peguei o celular, fiquei gravando o vídeo, né? Gravando um videozinho, na hora que o Roque falou lá, tal, daí eu mandei no grupo da família. Pra mostrar que, ó, falaram de nós na rádio. Então, pra quem solicita ou pede, né, que tá ali interagindo, que pede, é muito também importante, digamos assim, pra pessoa que pediu, né? A questão da participação ali é bem bacana, né? Ter respeito com o ouvinte, né? Eu sempre valorizei muito, às vezes passa a batida, mas eu valorizei muito isso, porque tu tá falando para uns quantos, mas para ele é o mais importante, ele é o mais importante naquela hora, né? Exato. Então tem que cuidar muito desses detalhes aí, né? É uma coisa assim que eu valorizo muito, né? E nessa minha vida toda é a questão espiritual, tá? Respeito, né? Cada um tem o seu pensamento religioso, a corrente, a igreja que pertence, né? Mas a questão espiritual é muito importante na vida da gente. Eu acho assim que às vezes tu tem que abrir mão de algumas coisas, né? Eu já disse na minha vida, posso abrir mão disso, mas certas coisas não abro mão. Sim.
Porque tu precisa disso, você não vive, né? A gente não passa sem, então dedica um tempo interessante para a igreja, acho que é importante. Se tivesse que voltar lá atrás e começar tudo de novo, começaria tudo de novo. Da mesma forma. Começaria sim, porque, portanto, hoje tudo também acontece naturalmente, né? Eu fui catequista, fui ministro de liturgia, participativamente, e me surgiu a oportunidade, né, da diaconia. O que é a diaconia? Hoje, falo aqui especificamente quem é da Igreja Católica, que sabe disso, nós temos uma hierarquia dentro da igreja, que é o bispo, padre e diaconato. A gente tem uma ordenação. É uma coisa assim que é exclusiva, que a gente nunca perde isso. E então foram 5 anos praticamente de preparação para acontecer isso. Hoje eu faço com alegria. O meu final de semana, muitos e muitos deles é tomado, é sábado fazer batizado, é domingo fazer uma celebração. De repente exéquias, né? Essa semana aí 3 exéquias, que é o sepultamento das pessoas, mas a gente faz isso, eu faço e dedico. E não me arrependo. Muito tempo da gente vai, às vezes tu deixa de produzir alguma coisa lá comercialmente ou financeiramente, mas diga uma mensagem para as pessoas que não deixe de ter o espiritual, ter a gratidão a Deus, seja da forma que cada um veja esse Deus, esse ser superior, né? Mas a gente precisa disso, porque a gente começa a vida da gente, o primeiro passo é batizar dentro de uma igreja e a gente termina dentro de um caixão também na frente de um altar, né? Então a gente tem que ter esse momento. Eu acho que sempre preservei a minha vida de um pouco que a gente ganha. Tem que ir para essas obras sociais, tem que ajudar as pessoas, tem pessoas que precisam. A igreja tem os montes de erro, mas tem muitos acertos também, né? Sim. A gente vai tirar a igreja hoje dos municípios. Hoje tudo se formou em torno da igreja. Você vai pegar a igreja hoje, tem obras sociais que faz, tem tanta coisa. Então eu digo assim que na vida da gente precisa ir muito disso. Essa parte espiritual realmente. E é tudo ligado, né? Questão da carne, da alma e do espírito, né? Se tu não tiver com isso alinhado dentro de você, cara, e tudo isso que você falou mesmo, né, cara? Eu acho que a maior presença, né? As pessoas têm que se prender nisso, que tudo melhora, né? Tudo fica o caminho fica mais fácil, né? Eu valorizo muito a família também, tá? Porque a família é uma coisa que tu precisa, né? Tu não vive sem ter uma família, sem ser em torno da família. Acho que são coisas assim que a gente tem que cuidar, tem que preservar, tem que... Família, assim, eu digo assim, muda o sobrenome. Os problemas são todos iguais. Era minha, na tua, que é outra. Mas é dela que a gente faz. Com certeza. É dela que a gente sobrevive. É nos momentos difíceis, tu pode ganhar o mundo, mas se tu não tiver a família, na hora que tu tá doente, na hora que acontece um problema maior, é o ponto de encontro. É ali que você se encontra. É ali que você chega e desabafa, que você pode encontrar a verdadeira confiança. Porque lá fora, muitas vezes, os teus amigos vão até um momento, mas no momento que tu precisa mesmo Exatamente, coisas que dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum compra. Exatamente. Mas explica um pouco para nós, Roque, dessa parte, né, da religiosidade, né? Qual é o papel de um diácono dentro da igreja? Acho que muita gente não sabe, né, como funciona e tudo mais. Se puder explicar para nós. Explicar um pouquinho assim. O diácono, por exemplo, assim, é uma coisa que existe lá no início da formação da igreja. Por exemplo, lá quando começou a igreja foi os 12 apóstolos, aqueles 12 seguidores de Cristo. Um traiu Cristo depois, se enforcou, né? Que o Judas foi nomeado outro em seu lugar. Aqueles apóstolos ali não conseguiam dar conta de atender o povo, que começou a crescer, fortalecer muita gente vindo, assumindo o cristianismo. Ali já começa a diaconia. Eles reuniram mais homens. Está lá na Bíblia dizendo homens de seriedade, de confiança, de família. E eles abençoaram essas pessoas, os próprios apóstolos, para fazer esse trabalho que eles não conseguiam fazer. Então, qual é o trabalho? O serviço. Servir as famílias. Servir aquelas famílias necessitadas. Então, ali se começou. E a igreja veio muito forte lá na sua formação. A questão de diaconia, diaconato. O que é? A mesa da palavra
e a mesa do serviço dentro da igreja. A mesa da palavra é aquele momento que tu tá ali na igreja pregando ao redor do altar, mas que tem muito serviço lá fora. Então surgiu a diaconia como serviço. Diaconia, a palavra é serviço. Cresceu muito no início da igreja, mas depois, porque não sei, se passou os anos, se perdeu. E agora a gente sente a necessidade, depois que saiu o Concílio Vaticano II para cá, que foi em 1965, tendo cada vez mais dificuldade de se arrumar padres. Hoje nós tínhamos seminários aqui na nossa região, Peritiba tinha seminário, Zé tinha seminário, cheio de pessoas, de jovens, para se ordenar padre. Hoje você pega seminários vazios, muitos seminários nem existem mais. E a necessidade de ter o padre na comunidade é muito forte. Claro. Então, alguns fatos, o padre hoje é regra da Igreja Católica, o padre não constitui família, vive o celibato, né? Então, se fortalecer de novo o trabalho diaconal. Para ser diácono tem que ter uma certa idade, tem que ser homens casados, tem que ter uma seriedade, uma série de coisas na comunidade, né? Então, procurou se fortalecer para ajudar a fortalecer o trabalho da igreja, que os padres não estão mais dando conta de fazer muitas vezes, né? Porque hoje também, como qualquer outra coisa, uma igreja não é mais tão simples para você administrar uma igreja. Hoje é uma contabilidade que te exige, é muita exigência na parte administrativa. Então os padres ficam essa parte administrativa, fazendo as missas, e o diácono faz exatamente esse outro trabalho, de casamentos. O diácono hoje, algumas coisas pode, algumas coisas não pode. Por exemplo, hoje, um padre e um diácono. O padre faz a consagração na hora que dá. Sim. É exclusivo do padre, só o padre pode fazer a confissão, por exemplo, da pessoa. Só o padre que pode fazer isso. Quando muitos acontece, só que a pessoa não está no dia a dia, fazer aquela visita do doente, a pessoa quando está mal no hospital, e muitos fatos que acontecem, a pessoa está mal ali, vai, precisa morrer, e quer, e volta. Sim. A pessoa está precisando, às vezes, de uma bênção, que a gente chama de extrema unção. Isso é exclusivo do padre também, né? Sim. Então o diácono faz a celebração, sem a consagração da hóstia, exéquias, que é o sepultamento, batizado, casamento, bodas de ouro, e muito especial aquele serviço lá na família. Sei. Visitar o doente, levar a comunhão para o doente. É um braço direito ali dentro da igreja. Extensão, Legal. Então nós estamos desde julho do ano passado, ordenado, né? A gente recebe uma ordenação exclusiva, feita, ordenação especial aí com o bispo, né? Para ter essa função dentro da igreja. Show de bola. Muito bacana, né? Interessante, então, para ver como é ampla, né, a linha de segmento do seu rock, né? Então, realmente ele sempre esteve e continua muito inteirado nessas questões, eu digo, da comunidade, da parte do voluntarismo, né? É muito forte dentro de ti isso daí, que é muito bacana. E entrando nisso também, então, chegamos à parte do que o senhor hoje também está à frente do hospital. Não, hospital não mais, né? Não mais. O senhor esteve presente ali na diretoria do hospital e do CDL também de Ipira, né? O hospital aqui de Pirituba é uma sociedade sem fins lucrativos também, filantrópica, né? Administrado por uma diretoria, cada 3 anos com renovação, e um administrador. O administrador é nomeado pela diretoria, né, para ficar no comando, para assumir. Então eu tive 4 anos no serviço do hospital, mas não sou mais hoje. Passamos, graças a Deus também, tivemos uma equipe boa, conseguimos. O Daniel conhece, acho que um pouco da história do nosso hospital, né? O nosso hospital, nós tivemos a triste realidade de fechar as portas do hospital por falta de entendimento, por questões administrativas, questões políticas que foi do hospital. E daí foi nos dado esse desafio também, chamado lá no momento bem difícil, vamos fazer, né? E primeira coisa, quando chegamos no hospital, nós tínhamos que dizer assim, tinha processo contra esse administrador, tinha briga do presidente com prefeitos. Eu disse, eu posso até assumir o hospital hoje, mas tem que assumir olhando para frente, né? Não olhando para trás. Com certeza. Porque passou para trás aí, se o administrador aprontou, não me interessa. Não vou nem viver aquilo lá. Se você estiver disposto, chamamos a imprensa que tinha na época aí,
Vamos ficar 2 anos sem... Nós não queremos nem que fale do hospital no jornal, mas que não fale de bem, que não fale de mal, né? Sim. Não fale das brigas. E conseguimos fazer, graças a Deus, ficamos 4 anos lá e hoje, atualmente, também é um serviço que é social no CDL. Já estamos agora completando o 3º ano da CDL em Ipira. Legal. Também é um trabalho que é gostoso, difícil. Sei. Qualquer entidade é difícil, né? Mas é um desafio legal, cara. Eu acho muito bacana essa parte aí. Ainda não tive a oportunidade, mas se surgiu algum dia, né? Por que não? Mas de tudo trabalhar e batalhar para essa parte, eu digo, comércio em Ipira. Do comércio, né? Vamos pôr um comércio na Ipira. Eu tô à procura de um sucessor lá, tá? O ano que vem eu saio. Eu tinha um comércio aqui, e junto com a minha mãe tem comércio na cidade, então eu fiquei um pouco ali à frente do grupo ali e tal. E é legal como as pessoas assim, elas se unem realmente para a questão do desenvolvimento da cidade, que é o comércio que faz grande parte disso, né, cara? De se ajudar, fazer projetos e tudo mais, assim, trazer algo novo para a cidade. Então, é algo bem interessante mesmo e que tu pega aqui em todas as cidades, é uma entidade de bastante importância, né? Sim. Só citando um fato aqui do CDL, né? Você não tem muito o que fazer, mas, por exemplo, pega Ipira, passou agora no começo de novembro por uma tragédia lá. A água cresceu rapidamente no arroio lá, uma enchente que nunca tinha visto, né? E a gente já imediatamente, nós fizemos um levantamento disso. Por exemplo, nós tivemos mais de 20 empresas, 20 CNPJs que foram atingidos por aquelas águas. Buscamos um levantamento imediato, 3 milhões. Se perdeu o comércio de Ipira lá. Uma das ações que a gente fez juntamente com os demais CDLs foi tentar buscar um recurso financeiro para essas empresas. Vamos fazer uma vaquinha pela internet, tá, vamos. Mas daí tu tem que ter um critério, como é que tu vai distribuir? Teve gente que perdeu 300 mil, teve gente que perdeu 30. Então eu disse, não, vamos ter que buscar alguma coisa a nível de estado para com que todos possam ter acesso conforme aquilo que precisa, né? Então a gente conseguimos hoje, já está circulando, já tem os bancos fazendo isso, uma linha de crédito especial para o estado todo. Foi um trabalho da CDL, porque cada município tem a sua CDL, e a nível de estado nós temos uma federação, né? Tivemos reunido em Florianópolis agora, nessa semana novamente, através da federação, conseguimos buscar recursos para esses empresários, uma linha de crédito para 4 anos de prazo para pagar, 12 anos de carência, aonde no caso dos nossos municípios de Ipira e Piratuba, que é a situação de emergência somente, 50% do juro o governo vai subsidiar. Onde é calamidade pública, o governo vai subsidiar 100%. Então, são essas ações que a gente tem que estar presente nesse momento, né? E conseguimos, foi um trabalho nosso, formiguinha de todas as CDLs, e estamos buscando ainda melhorar um pouco mais. Nós achamos que 4 anos é muito pouco. Nós temos um comércio em Ipira que perdeu 300 mil, vai buscar 300 mil, pagar em 4 anos, não consegue. Então nós estamos numa briga com o BNDES, BRDE, para a gente conseguir mais prazos. Para facilitar. Claro. Digamos assim, porque vai ter situações, né? Sim. Mas dependendo do ramo que com certeza, né? Então foi mais afetado e demora mais tempo para poder se reerguer, né? São alguns trabalhos que se faz, né? Com certeza. Bacana, muito bacana mesmo. É uma linha do tempo bem cheia, né? Bem cheia, foi correria, né? Como eu comentei, né? O rock Exatamente. E vem muito mais coisa por aí, ou já tá naquele caminho assim de acho que eu já fiz minha parte, já fez bastante, né? Mas ainda pensa em fazer mais alguma coisa assim? Já pensava há muito tempo que não ia, mas as coisas vêm acontecendo naturalmente. Só que é um negócio que não consegue, tá no sangue, né? Sim, não é nada muito premeditado, né, Rock? Não é. Aquilo que a gente falou no início, uma coisa leva a outra, né? Sim. Você tá se envolvendo com o CDL, mas para se envolver com o CDL, você estava antes, provavelmente, na diretoria do hospital, um exemplo. Entende? Daí uma coisa... eu conheço o Rock. Claro, vai levando a outra. Daí os bons trabalhos, né? Exato, né? Claro, a gente, né, não consegue mais fazer o que fazia, aquilo que uma vez jogava até bola, né? Mas tu não pode pensar em parar também. Eu sempre tenho exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai a minha mãe com 84 e meu pai com 83 anos. O pai às vezes não pode... vai se arrastando. Mas ele vai lá e faz um pouquinho de serviço. A mãe também lá, sem ter condições com ela, mas tá lá carpindo no meio de uma flor, tirando uma florzinha.
Eu acho que se tivesse parado, de repente nem estaria mais vivo. Era pior, talvez, né? Não tivesse, mas então, eu acho que a gente aprendeu assim, a gente não consegue, eu não me vejo assim, não sei até quando, né? Às vezes, até os meus filhos me xingam, pai, tem que parar com isso um pouco. Eu vou parar, mas... Mas é que muita coisa acontece em questão da mente, né? Então, enquanto tu tá mantendo tua mente ocupada, tu tá, né, exercitando, cara, tu vai estar muito mais forte, né? Como o caso dos seus pais, né? Então... Eu não consigo viver assim, sem fazer nada, né? Sim. Mas também, claro, tira os tempos. Eu gosto de jogar uma bocha, sempre que possível, né? Ter o lazerzinho também. Fazer, faz parte, né? Às vezes tu abre mão de algumas coisas. Numa noite, ontem à noite, né, eu tinha uma reunião que tinha que acontecer, mas eu já tinha marcado um compromisso que ia jogar bocha com os amigos. Eu falei, não, vamos deixar isso aqui, outros fazem, não vou desmarcar, porque tu tem que ter esses momentos também, faz parte. Com certeza, né? Ninguém é de ferro. Não, eu procuro também, assim, a gente, na própria família da gente, com a esposa principalmente, ter aqueles momentos da gente, né? Sair, ir para um restaurante, ir num baile, numa festa, tu tem que manter isso também, porque a vida é feita de equilíbrio, né? Se não tivesse esse equilíbrio, aí um dos lados estoura, né? Então, explode alguma coisa, né? Pode, tem que ter esse equilíbrio. Trabalhar precisa fazer, mas também tu tem que fazer... Saber aproveitar. Com certeza. Aproveitar, andar um pouco quando pode, né? Quando tem condições, né? Exato. E dentro de toda essa linha do tempo aí de empreendedorismo, de projetos sociais, voluntarismo bem forte aí, dentro de todos esses aprendizados aí, qual é o maior que fica? Eu vou dizer o maior que fica. A gente teve muitos momentos interessantes, né? Por exemplo, a política para mim foi um momento marcante. Aquele momento, aquela emoção, né, de tu, quando abriu as urnas, naquele 15 de outubro lá, né, cara, tu escutar assim o pessoal falando, teus amigos falando, tu é prefeito de Pira, a emoção, aquele momento, sabe assim? Vai ao pico lá em cima. Claro, né, o tamanho da responsabilidade, né? Mas eu me alegro com muitas outras pequenas coisas também que aconteceram na vida da gente. Vou citar um exemplo aqui para ti, ó. Uma vez, dentro do sindicato, eu ajudei muitas famílias. Não ajudei, a minha obrigação estava lá, né? Mas tinha uma famíliazinha, não me esqueço, lá na Cuidado de Alto São Pedro. A cada vez para se aposentar tinha uma certa dificuldade e a gente fazia tudo com muita seriedade. Se não podia, ficava bravo comigo, mas se o cara era da cidade, não era agricultor, não conseguia comprovar, eu não levava aqueles casos para o INSS, né? Então o cara do INSS sabia que se eu ia levar alguém lá, porque era. Eu não consigo ver um senhor lá, assim, não tinha um documento, não tinha nada, um cara analfabeto, e o cara sentou no meu filho, tu me traz pepino, eu disse, eu trago, mas tu olha a mão desse cara. Pega a mão e olha, tu sabe que é agricultor, tu enxerga, né? Então, ó, é um coitado que tá lá. Mas teve uma família lá em Alto São Pedro, uma mulher com bastante dificuldade, não saía de casa, daí eu peguei, trouxe, mandei, coloquei no carro, levei, outra vez outro carro levou, e um dia eu já era prefeito daí, lá sentado no gabinete da prefeitura, ela sobe, ela e o irmão dela, com um reloginho bem simplesinho de parede, uma imagem de uma santa, e me trouxe de presente para me agradecer, porque eu tinha feito aquilo sem cobrar nada. Digo assim, um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida, cara. Aquela pessoa humilde, com a simplicidade, vinha ali e entregar aquilo, né? Foi do coração. Foi. Sentiu a intenção realmente da pessoa, né? Vou te contar um fato que me aconteceu essa semana também, assim, ó. Eu fiz lá no Cuidado do Mariano, Lojado Mariano, o Tânia sabe bem lá onde é, o sepultamento de um senhor lá. A gente até chamava isso, faz isso por fazer, né? E agora, semana aqui, passando na frente da casa, nem sabia quem que era. Quando eu passei assim, uma senhora e uma criança, assim, um piá muito esperto, assim, bem desenvolvido, eu gosto de ver. Fui fazer a visita para um cliente lá. Uma meia hora depois eu voltei, tava o piazinho lá, na beira da estrada. Fazendo parar. Não parar, eu não sabia se ia parar mesmo, daí eu cheguei mais perto, a mãe dele vinha lá, fez um sinal, parou. As crianças estavam com 100 gramas, 200 gramas de torresmo. Olha só. Para me dar de presente. Aí apresentou. Sim. Mas tu vê assim,
o gesto, né? Porque eu tinha feito o sepultamento do sogro dela, tinha feito o sepultamento do avô daquela criança, né? Então, o reconhecimento, assim, acho que isso não tem dinheiro que pague isso, sabe? Dar valor às pequenas coisas mesmo, pequenas né? Coisas. Então, dizer assim, dessa hora, a gente vê assim, talvez a gente acaba não dando valores para as coisas que têm devido valor, né? Nunca vou me esquecer também do momento marcante que eu tive na paróquia aqui em Piratuba, da minha ordenação como diácono, tá? Foi um momento marcante. A igreja de Piratuba nunca teve com tantas pessoas. A gente, quando é ordenado diácono, tem um gesto de humildade que a gente tem que se deitar no chão. Isso aqui, sabe, eu me emociono quando eu falo isso, né? Então são momentos assim que fica. Então, dessa história toda tem tanto, sabe? Sim. Mas digo assim, para vocês, com certeza, não é os momentos financeiros, tá? Que marca. Isso a gente esquece. Tem momentos que a gente fez bons negócios, ganhou bom dinheiro, mas os que mais marcam é aqueles, de repente, pequenos gestos que não envolve financeiro, que não envolve nada, que envolve a razão, que envolve o lado humano, né? A emoção mesmo. Eu acho que isso é o mais gratificante. A gente precisa, ninguém vive sem ganhar dinheiro, sem fazer, né? Mas vai para um momento da vida da gente que tu precisa, quase mais importante aqueles momentos que te tocam no coração. Aquelas ações que fez. Nunca me esqueço, uma vez também como prefeito, nós fizemos pequenas ações assim, com o clube de mães, flores para as pessoas belezar as casas, né? Fizemos um projetinho uma vez lá, que essa me chamou a atenção, acho que uns 8 anos depois, nós dava para alguns, dentro dos programas sociais, né, 10, 12, 15, 20 mudas de árvores frutíferas. Daí, indo na casa, casualmente o cara me chamou, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Isso aqui eu tenho porque tu me deu quando foi prefeito. Não foi a gente que deu, a gente fez uma ação, então essas coisinhas assim, né, depende, são as que mais ficam registrados na vida. Se marcam, né? Exatamente. Não, muito obrigado aí por esses ensinamentos. A gente tem muito que correr ainda, né? E com certeza a gente vai sempre levar isso aí, né? Esses conselhos aí, e prestar mais atenção no dia a dia, com certeza, né? E você me pediu de um amuleto, alguma coisa, né? Claro, com certeza. Conhece isso aqui, né? Esse não falha. Não. Isso aqui, eu digo, é coisa importante na vida da gente. Eu carrego um rosário. Muitas e muitas vezes quem está aí com dificuldade na estrada, passa por momentos difíceis, isso aqui é uma ferramenta, tá? Para mim é uma arma isso aqui, tá? Com isso certeza. Aqui, se você me encontrar, vou ter sempre. Aprendi a usar isso aqui, para mim é uma força, uma proteção. Muitas vezes de noite, quando não consigo dormir, isso aqui dá na minha cama, se agarra. Pegando aqui, rezando aqui, que a gente consegue a buscar a tranquilidade e o sono novamente. Amém. Agradeço a oportunidade de vocês. Eu falei quase demais, né? Não, que isso. É isso aí, esse é o intuito. Bater o melhor papo possível. Entendeu? E ouvir tudo que tem pra dizer, né? Com certeza. Contar pra nós, né? Como que foi. Pra mim é muito bacana. Né? O Rock já é cliente aí meu diretamente, né? Há uns 3 anos já, né, Rock? 3 anos e pouco, né? Eu acho que é isso 3 anos e pouco, né? Mas antes já, na antiga empresa, eu já conhecia o Rock, já era cliente também daquela antiga empresa. E eu conheço o Rock já, então vamos jogar aí uns, né, brincando aí uns 10 anos quase, né? Que era o tempo que eu trabalhava lá, né? No hospital, né? No hospital, a gente, né? Bastante serviço a gente fez lá, né? Então, muita coisa que o Rock contou hoje, né? Por mais que a gente já conversou muito, né, Rock? Sempre trocamos ideias e tal. Sempre agrega, né? Não tinha todo esse conhecimento que né? Não, acho que o Dani, eu sempre acreditei também, admiro muito dessa capacidade, desse empreendedorismo, né? Acho que quando o Dani trocou de empresa, me procurou, né? Eu disse, olha, eu não fazia serviço com a tua empresa antes, a empresa que você trabalhava, eu fazia serviço contigo. Sim. E conheci foi isso que foi essa mensagem que tu me passou, né? Foi. Exatamente. Não tinha relação com a empresa dele, né? Eu tinha relação com ele, então com certeza, né? Vou fazer, acredito e não me arrependo, né? Com certeza. Sim, e jamais deixaria na mão, né, Rock? Foi o que eu falei e comentei naquela época, foi isso. Sim, eu acho que isso a gente tem que
conheça a tua família, né, Dani? Acho que isso é fundamental, é importante, né? E digo uma vez, feliz por estar aqui, tá? Que bom, Rock, que bom. Feliz. A gente também fica muito feliz aí. Conhecer, por exemplo, se o Bruno não conversa um pouco com ele aqui, eu não ia dizer que era o Bruno. A gurizada cresce, né? Eu me lembrava daquele Bruno lá. A gurizada diferente, cresce. Né? Fica mais fortinho. Então, que bom, né? É bom que a gente vê e conhece que tem... Que muitas vezes, também para mim, é aprendizado aqui. A gente não sabe que tem empreendedores dentro de Piratuba, jovens, fazendo, acreditando, né? Conhece alguns, mas muitos não conhecem, né? Sim. A gente, às vezes, acaba julgando a juventude por alguns, acaba julgando todos, né? E eu acho que a gente aprende sempre, né? Que tem muito jovem bom aí. Tive o prazer de conhecer muitos hoje à noite. Que bom. Obrigado pelas palavras. E da mesma forma, como o senhor teve todo esse caminho aí de querer também ajudar e levar aprendizado, a gente está tentando o máximo possível também levar exatamente essa experiência, todos esses aprendizados para quem está nos assistindo e também às vezes está um pouco confuso aí no que fazer, né? Porque muitas vezes a gente se pega nessas fases, né? Então a gente também quer ajudar de alguma forma no crescimento, tanto da cidade como pessoal de cada um, né? Eu acho que isso é muito importante como nosso propósito aqui em Terra, né? Então, e não desistir das coisas, né? A gente sabe que a vida é difícil, vai encontrar as dificuldades na frente, vai vir as dificuldades, não é? A gente falou aqui parece que tudo é mar de rosas. Não. Tiveram muitos problemas, muitas vezes vontade de largar tudo, de abandonar, muitas vezes. Passamos por muitas dificuldades, mas a gente sabe que é a vida, né? E não desistir. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, tá passando por momentos difíceis agora, tenha coragem, vai achar a solução sempre existe, nunca esquecendo também da questão espiritual, se apegue um pouco mais a Deus, de repente tira um dia da semana para agradecer, para dizer muito obrigado todos os dias. Eu acho que quando tu acorda de manhã, que tu consegue abrir os olhos, enxergar, escutar um pássaro cantando em roda da casa, tudo isso é a presença de Deus. Dizer muito obrigado, gratidão, né? E a gente muitas vezes não faz isso. Muitas vezes a gente, atropelada na pressa, tu sai, tu entra na rotina, escova os dentes e coloca o sapato e tá indo, né? Já entra no automático e não percebe todas essas... Se tu consegue fazer assim, ó... Eu não sou exemplo para ninguém, de jeito nenhum, não quero ser, né? Mas... eu hoje não passo uma manhã dentro da minha própria diaconia, é um compromisso, é um juramento que eu fiz lá, que de manhã eu sou obrigado a fazer meia horinha de oração, um livro próprio de oração, e vale a pena, tá? Tu ganha esses tempos que tu fica fazendo isso, tu ganha durante o dia. Com ganha certeza. Em benefícios, em coisas que vêm. Os caras, mas tu perde tanto tempo aí fazendo enterro. A gente ganha muitas coisas, Deus coloca as coisas tão interessantes, tu nem imagina que vem, de repente vem um cliente, te liga, vai te comprar alguma coisa, tu nem imagina que vem. Então eu digo assim, Deus providencia sempre. Amém. Parei de falar agora aqui, tá? Não, que isso, Rock. É aquela velha história. A gente volta, né, ao conceito que nós tínhamos falado antes, né? Que de alguma forma o mundo te retribui, né? Retribui. Entende? Então essa é a palavra, né? Entende? Tudo que você faz aí de benefícios, né? Sem outras intenções, né? Sem segundas intenções, em algum momento, né? Vai te retribuir, né? Sim. Deus é bom com a gente. O tempo todo. Isso aí. Não, então, chegamos a mais um episódio, o final do episódio aí do Quinta Business, né? Com essa história muito bacana aí do seu Rock. E é isso aí, galera. Fique nos acompanhando aí que vem muito mais. Né? Valeu. Um abraço aí, boa noite para todo mundo. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau. Até mais. Obrigado aí, irmão.